Olá, olá, turma querida, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui para apresentar a nossa última unidade de ensino, que vai falar sobre planejamento educacional e planejamento de ensino. Essa primeira parte do planejamento educacional, ela fica mais no âmbito das políticas públicas, né? MEC, as secretarias estaduais de educação, as secretarias municipais de educação e também com relação ao sistema particular de ensino. Vamos lá então. Falando de planejamento em nível mais geral, nós temos aqui o PNE, o Plano Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação, PNE, determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 10 anos. Né? Então, até 2024, ele está em vigor esse plano. É importante que você depois, especialmente aquelas metas que diz respeito à formação de professores, a melhorar a qualificação docente, a questão do incentivo do profissional do professor, ali na meta 15, 16 e 17. Depois a gente vai dar uma olhada neles, tá bom? Então, nível de planejamento educacional. Isso está assegurado na LDB, na legislação brasileira, no seu artigo 9º, estabelece que uma das incumbências da União é elaborar o Plano Nacional de Educação. Esta mesma atribuição é estabelecida para estados e municípios nos artigos 10 e 11. Também os estabelecimentos de ensino têm uma tarefa a ser cumprida, elaborar e executar as propostas pedagógicas. Então, vejam só, existe uma hierarquia, né? A formulação dos objetivos gerais, a Política Nacional de Formação Docente. Vamos pegar, por exemplo, o PAFO. O PAFO está dentro do Plano Nacional de Educação. Meta 15, qualificar professor. Quem que executa isso? MEC, as universidades, em parceria com os estados e municípios. Ok? Vamos um pouquinho mais à frente. Os níveis de planejamento educacional. A BNCC também é uma dos níveis de planejamento educacional. Quer dizer, é uma política que vai envolver a todos, né? Toda a educação básica, né? O plano de ação da escola, isso a escola deve fazer. Outra atuação que a escola deve fazer também, projeto político pedagógico. Vamos observar aqui, essa parte aqui do planejamento educacional já envolve nós professores. A gente já se engaja nele, né? Tá bom? Um pouco mais à frente. Mas tem uma parte do planejamento, que é o planejamento que a gente vai ver que, bom, basicamente, somos nós professores que elaboramos. Mas atendendo o quê? A essas diretrizes, né? O plano de ação da escola, o projeto político pedagógico da escola. É importante que você conheça, além da proposta curricular do seu município, o projeto político pedagógico da escola. Você vai precisar disso, ok? Então, com isso, surge a necessidade de planejamento de ensino, onde há processo de tomada de decisão de respeito a para que ensinar, do que ensinar e como ensinar. Né? Esses porquês e o como, e depois como avaliar. Nesse sentido, o ato de planejar não deve ser desvinculado da especificidade da escola, da competência técnica e do compromisso político do professor. Lembra aqueles conceitos lá atrás da formação do professor? O Tardif falava, o Zabala, José Carlos Libânio, e ainda das relações entre escola, educação e sociedade. Quer dizer, é importante ter essa articulação, tá bom? Fase do planejamento de ensino. Aqui entra fortemente o trabalho do professor. Né? A Hadid, ela vai analisar da seguinte forma: as características da clientela, né? As aspirações, as necessidades. Quer dizer, é importante você mensurar quem são os nossos estudantes, refletir sobre os recursos disponíveis. Quais os recursos disponíveis? Né? Isso que a gente viu na unidade anterior. Definir claramente os objetivos. Solucionar estruturas e conteúdos a serem trabalhados, distribuindo ao longo do tempo, se necessário, para desenvolvê-los. Né? Prever e organizar procedimentos de ensino com o professor. Quer dizer, essa questão do planejamento de ensino
é toda a previsão que se faz lá no início do ano até o final do ano. Prever e escolher os recursos de ensino mais adequados para estimular a participação dos estudantes. Isso é importante. Prever os procedimentos de avaliação mais condizentes com os objetivos. Então, tudo isso aqui é tarefa nossa de professores. Na visão de Turra, lembra da Turra que eu falei anteriormente? Olha aqui a Turra de novo. Planejamento tem a ver com a questão da preparação, de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Quer dizer, deve levar em conta esses 3 elementos, né? Ainda 2 autores vamos destacar aqui, tanto o Libânio quanto o Hadid, o planejamento de um sistema educacional feito em nível nacional, estadual e municipal, deve direcionar todo o processo educativo, estabelecer e determinar as grandes urgências, indicar as prioridades básicas, determinar os recursos e o meio. Quer dizer, isso volta de novo à ideia da política nacional. E no nível já, chegando no nível menor, né, planejamento do sistema educacional feito em nível nacional, estadual e municipal. Quer dizer, esse passo a passo. E aí vem o detalhamento. Dentro da escola, o PPP. Quer dizer, você vê que tem uma hierarquia, né? Existe uma política nacional, as secretarias se reúnem, os municípios, e até chegar onde? Na escola. Chegou na escola, chegou nos professores. Vamos ver um pouquinho mais agora a ideia de planejamento curricular. Planejamento curricular é a proposta curricular. É importante vocês conhecerem uma proposta curricular e ver, por exemplo, os conteúdos da área das ciências biológicas. Planejamento de ensino ou didático. Aqui é fortemente o trabalho do professor. Plano de unidade é uma previsão de atividades a ser desenvolvida pelo professor e pelos alunos em tempo menor. Quer dizer, uma unidade de ensino é uma parte do todo do plano, né? No dia a dia a gente chama de plano de ensino. Plano de ensino pode ser semestral, geralmente as escolas públicas, as escolas de ensino médio trabalham com planejamento semestral. Né? O planejamento que é desdobrado em unidade de ensino. E essa unidade de ensino depois tem a sua menor parte, que é o plano de aula. Quer dizer, o plano de aula é uma sequência, pode ser para mais de uma aula, não tem problema, né? Você deve elaborar. No material que vocês irão estudar, existe uma vasta exemplos de plano de unidade, plano de ensino, e nós iremos também estar inserindo alguns modelos de plano de ensino, porque esse aqui nós iremos fazer alguns exercícios usando esses modelos de plano de ensino, ok? Então essa é uma parte bem dinâmica da disciplina, em que você vai atuar como se fosse professor, elaborar os planos de ensino. Então o texto referência é do professor Eudócios, né? Nos capítulos de planejamento de ensino. Então, gente, é isso. Bom estudo, abraço. Estamos quase chegando na reta final. Sucesso para todos.